Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 10 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente se uma determinada ilustração, parábola, profecia que se encontra nas Sagradas Escrituras corresponde ou não a uma interpretação que é feita da mesma. Com isto, nós não queremos dizer mal, seja de quem for. Respeitamos todas as interpretações que são feitas das Sagradas Escrituras, como é óbvio. Cada uma tem o seu valor, não é? São anos e anos de estudo, de tentar descobrir aquilo que Deus revelou ao ser humano. E pronto, e nós aqui só traremos conclusões que poderão ajudar-te a compreender se essas interpretações estão corretas ou não. Hoje nós trazemos os 42 meses que se encontram em Apocalipse 13. É o período profético de Apocalipse 13. E trazemos também a cura da ferida mortal da besta, que também se encontra em Apocalipse 13. O que nós vamos ver hoje, e é a afirmação que nós queremos provar, é se estes 42 meses que estão em Apocalipse 13 encontram-se antes da cura da ferida mortal. Isto é, ao vermos a história desta profecia, do cumprimento desta profecia na história deste mundo, se de facto os 42 meses se encontram antes da cura da ferida mortal da besta. É isto que nós vamos estudar hoje. Desde já te agradeço por tu estás aqui na Escola Kitonite a veres este vídeo, que este vídeo de facto possa ajudar-te a compreender as Sagradas Escrituras. Obviamente que não acredites em nada daquilo que eu disser, portanto tu próprio deves analisar o texto bíblico e tu próprio tirás as tuas conclusões. É essa a ideia do nosso vídeo. E desde já te convido a tu inscreveres no nosso canal e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é a Escola Kitonite. Hoje nós temos exatamente a nossa prova número 10 e quero fazer aqui abrir aqui um parênteses, para te convidar tu a ver as nossas 9 aulas anteriores, onde nós trazemos aqui provas bíblicas, que eu chamei de provas bíblicas, onde nós usamos exatamente a matemática para provar alguma conclusão, se alguma conclusão está correta ou equivocada. É esse o nosso objetivo, trazendo sempre à luz, aquilo que nós achamos que é verdade, como é óbvio. Já sabes que, se já viste os vídeos anteriores, já sabes que nós começamos exatamente com 4 pressupostos, que são afirmações que nós aceitamos como verdadeiras. Depois, nós chamamos estes mesmos 4 pressupostos a nossa hipótese da nossa prova. Depois aplicamos esses 4 pressupostos a um versículo bíblico. E hoje trazemos um versículo bíblico, como é óbvio, de Apocalipse 13. E depois nós traremos a nossa conclusão, que eu chamo de tese. O que é que nós vamos provar hoje? Ou a conclusão que nós vamos tirar é exatamente, se tivermos 0%, quer dizer que os 42 meses não se encontram antes da cura da ferida mortal da besta. Se tivermos 100%, quer dizer que de facto assim é, não é? Que podemos interpretar a profecia dos 42 meses como sendo um acontecimento anterior, à cura da ferida mortal da besta. Okay? Penso que vai ser interessante. Põe-te com atenção. Sei que também não é um estudo muito fácil, portanto é preciso conhecer bem as profecias bíblicas. Aquilo que eu te convido é exatamente tu ires vendo, não é? À luz das Sagradas Escrituras e seguindo a Bíblia, se de facto aquilo que nós estamos a dizer é verdade ou não. Okay? Confirma sempre tudo aquilo que eu disser. Então vamos ao nosso primeiro pressuposto, pertence à nossa hipótese, que é aquela que nós não conseguimos fugir, porque é aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Não é? Então eu convido-te a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 13:5 e confirmares exatamente aquilo que eu vou dizer. Okay? Portanto, confirma sempre se aquilo que eu estou a dizer é verdade ou não. Portanto, pega na tua Bíblia, abre a tua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse,
livro extraordinário, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: E foi-lhe dada uma boca. Ora, foi-lhe dada a quem? Exatamente à besta, não é? Que se encontra em Apocalipse 13. Portanto, em Apocalipse 13 tens duas bestas, uma que sai do mar, que é a primeira, e depois uma besta que sai da terra. Hoje ainda vamos falar sobre isso, okay? Vamos estudar bem este capítulo. Esta foi dada uma boca, exatamente à besta que sai do mar, que é a primeira besta, okay? Que é a besta que sobe do mar, para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Portanto, é aqui no versículo 5 do Apocalipse 13 que se encontra exatamente a profecia ou o período profético de 42 meses, okay? Sem fazer qualquer tipo de interpretação. Portanto, em Apocalipse 13 encontra-se apenas, e aqui este apenas é muito importante, apenas um período profético e esse de 42 meses, okay? E nada mais. Podes procurar no capítulo todo, que vais ver que não existe mais nenhum período além destes 42 meses. E apenas 42 meses. Okay? Pronto, este é o nosso primeiro pressuposto, acho que aqui não há dúvida nenhuma, não é? É aqui a introdução exatamente ao período de 42 meses e onde ele se encontra. Apocalipse 13, 5. Firma bem este versículo. Okay? Então, o nosso segundo pressuposto, da nossa hipótese, é aquele que eu não concordo, não é? Já te disse aqui muitas vezes na escola Ketonite que eu não concordo com este pressuposto, mas que muita gente concorda, não é? E vamos partir da hipótese, não é? Ou desta afirmação como sendo verdadeira, okay? Que a besta do Apocalipse representa o papado. Portanto, isto já vem do tempo dos reformadores, aqueles que deram origem aos protestantes, não é? Aquilo que chamamos de protestantes, que são aqueles que protestam contra a Igreja Católica. Não é? Como muitos chamam da Igreja, a Igreja. Pronto, um dia vamos falar sobre isso. Portanto, e que apareceram uns indivíduos, muitos deles no seio da própria Igreja Católica, protestando, não é? Por isso é que chamam-se protestantes, protestando exatamente contra a religiosidade desta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. E o que muita gente diz é que a besta do Apocalipse representa o papado. E há muitas denominações, não é? Tu conheces, não vou aqui mencionar ninguém, que aceita, não é? Que interpreta esta mesma besta do Apocalipse como sendo o papado. E já vem exatamente dos primeiros protestantes, não é? Que protestaram contra esta Igreja Católica Apostólica Romana. Para mim não há. Para mim, já sabes, podes pesquisar aí, aqui na escola Ketonite, onde eu já falei sobre o assunto várias vezes, e que para mim não representa o papado. Mas, obviamente que hoje não é o nosso objetivo dizer aquilo que eu acho, ou aquilo que eu penso que é. Nós aqui vamos aceitar como sendo a besta do Apocalipse representando o papado. Obviamente que muitos associam esta besta do Apocalipse ao Anticristo, pronto, que ainda há de vir, pronto, e é uma interpretação que eu respeito, como é óbvio. Mas que para esta demonstração nós precisamos aceitar que seja o papado, ok? É essa a ideia. Portanto, se estás de acordo, não é? Eu não estou de acordo, mas se estamos de acordo, passamos ao terceiro pressuposto, que é um pressuposto que eu concordo, por incrível que pareça, eu concordo, parece estranho, não é? Que os 1260 anos, não é? Porquê é que 1260 anos? Agora vamos fazer aqui um parênteses. Ora, 42 meses, se multiplicares 42 meses por 30, cada mês ter 30 dias, dá exatamente um período de 1260 dias, que, como já vimos aqui na escola Ketonite, como um dia profético corresponde a um ano literal, nós temos exatamente 1260 anos literais, anos mesmo. Okay? Ora, existem muitos intérpretes das Sagradas Escrituras que aceitam exatamente estes 42 meses como sendo 1260 anos literais. Portanto, 42 meses proféticos correspondem a 1260 anos literais, como por exemplo Isaac Newton, grande Isaac Newton, que já falamos aqui muitas vezes aqui na escola Ketonite. Para mim é um dos homens que compreendeu melhor as Sagradas Escrituras, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele escreveu poucas palavras sobre as profecias bíblicas, mas todas com uma profundidade incrível. Basta ser matemático, não é? Basta ser matemático para dizer pouco e ter muito significado. Só os matemáticos
praticamente é que conseguem fazer uma coisa dessas. É dizer em poucas palavras muita coisa. Não é? Pouca gente consegue fazer isso além dos matemáticos. Portanto, ele como um matemático que era, não é? Trouxe ideias para matemática extraordinárias que ainda hoje são usadas e continuarão a ser. Portanto, ele também considerava que estes 42 meses proféticos correspondiam exatamente a 1260 anos literais. E que, eu concordo, não é, com a profecia de Daniel 7:25, já te disse aqui várias vezes, que vai começar no ano 538 d.C. e terminar no ano 1798 d.C. Ora, o que é que acontece no ano 538 d.C.? Então, já falámos aqui na escola Quitonite, que é neste ano que o Império Bizantino, que era exatamente o Império Romano do Oriente, vai dar à cidade de Roma, poder para ter de novo, uma primazia na Europa Ocidental. Portanto, vai dar territórios à cidade de Roma, que já sabes que para mim não é o papado, mas sim a cidade de Roma, já falamos sobre o assunto, que vai assumir novamente um papel primordial na Europa do Ocidente. Okay? Então, nós consideramos que esse período vai começar exatamente em 538, somando 1260 anos, caímos exatamente no ano de 1798. E o que é que acontece em 1798? Já falamos aqui na escola Quitonite que um dos generais de Napoleão vai entrar na cidade de Roma e vai considerar, não é? vai declarar que a cidade de Roma vai ficar livre do poder papal. Okay? Portanto, depois o Papa é levado para o exílio. Okay? E, portanto, Roma vai ficar livre do poder papal. O que vai acontecer é que os franceses vão fundar, não é, um país, podemos considerar um país, um reino, que vai se chamar exatamente da República Romana, onde os franceses vão instaurar nessa mesma República Romana as ideias republicanas. Era essa a ideia. Okay? Obviamente que o objetivo era eles, costuma-se dizer, dominarem este mesmo território. Não é? E, portanto, aqui já vês o cumprimento das profecias. Não é? Portanto, o poder papal vai exatamente terminar no ano de 1798, quando o Papa é levado para o exílio pelo exército francês. E vai acabar aqui exatamente os 1260 anos. Okay? Pronto, isto aqui nós temos que assumir como verdade. Não é? Estamos a falar exatamente no papado. Okay? Não te esqueças do papado. Okay? Portanto, se aceitas este terceiro pressuposto, vamos passar ao quarto e último pressuposto. Este quarto e último pressuposto é aquilo que é considerado, não é, como a cura da ferida mortal deste mesmo papado. Ora, se a ferida mortal foi no ano de 1798, não é? Que já falámos aqui sobre a ferida mortal, portanto, numa destas aulas, portanto, convido-te a vez onde nós falamos sobre a ferida mortal. Portanto, a ferida mortal é dada exatamente no papado em 1798, como muita gente diz, não é? E depois que a profecia da cura da ferida mortal, muita gente, não é? Muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, associam exatamente ao ano de 1929, não é? Depois de Cristo, como é óbvio, que se cumpriu exatamente a cura da ferida mortal. Ora, o que é que se vai dar em 1929? Vai-se dar exatamente o Tratado de Latrão, que vai ser assinado pelo Reino de Itália e pelo Vaticano no dia 11 de fevereiro desse mesmo ano. Ora, Benito Mussolini, não é? Que era exatamente o ditador de Itália nessa altura, vai assinar, não é, com o chefe de Estado, portanto ele era o chefe do governo italiano, não é, do Reino de Itália, e o cardeal Pietro Gasparri, okay, que era o secretário de Estado da Santa Sé, onde Benito Mussolini vai dar exatamente o Estado do Vaticano, não é, que é uma parte da cidade de Roma, à Igreja Católica Apostólica Romana, e ela vai ficar como se fosse um Estado independente. Não é? E é um Estado independente. Eu continuo a dizer que é um Estado dentro de outro Estado. Não é? Portanto, em que a Igreja Católica assinou o tratado e, portanto,
costuma-se dizer, ficou resolvida aquela ideia dos Estados Papais. Porquê? Porque antes de 1798, não é? A Igreja Católica Apostólica possuía um território que era exatamente os Estados Papais, que em 1798 ficou sem eles, porque os franceses, costuma dizer, conquistaram essas mesmas regiões, não é? Dos Estados Papais. Depois eles vão ser restituídas novamente à Igreja, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, depois de 1798, que depois os próprios italianos vão tirar exatamente esses mesmos territórios à Igreja Católica Apostólica Romana, até 1870, salvo erro. Ok? 1870. E depois, em 1929, vai ser assinado este Tratado de Latrão entre o Reino de Itália e a Igreja Católica Apostólica Romana. E muita gente diz que a cura da ferida mortal foi exatamente nesta altura. Outros acham que não é? Que essa mesma cura ainda está no futuro. Okay? Que ainda está no futuro, isto é, que ainda não aconteceu nos dias de hoje. Okay? Pronto, é isso que é feita a interpretação. O que nós vamos ver é se de facto isto corresponde à verdade ou não. É? Portanto, olhando para estes pressupostos todos, não é? Para esta interpretação, vamos ver se de facto isso é verdade ou não. Ok? Então vamos usar o nosso versículo bíblico que vai nos mostrar se de facto isso é verdade ou não. Okay? Então, o versículo bíblico é exatamente Apocalipse 13, 3, okay? Que diz o seguinte: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Okay? Portanto, quem é que está a falar? Exatamente da primeira besta de Apocalipse 13. Que uma das suas cabeças estava ferida como de morte. Ok? Ora, repara, uma coisa muito importante que eu já disse até aqui, já disse muitas vezes. Não era a besta que estava ferida de morte, mas sim uma das suas cabeças. Portanto, as outras cabeças estavam vivas, bem vivas e de boa saúde. Apenas uma das suas cabeças é que estava como ferida de morte. E depois diz assim, e a sua chaga, portanto, e a sua ferida mortal foi curada. Ora, ferida mortal de quem? Exatamente, de uma das cabeças da besta. Ora, aquilo que eu já disse muitas vezes é que para interpretarmos esta profecia, primeiro temos que dizer quem são as cabeças. Porque apenas uma das suas cabeças é que estava como ferida de morte. Não era a besta. Ok? Era uma das suas cabeças. Não querendo falar sobre esse assunto, não é? Porque para isso tínhamos que falar sobre as cabeças. O que nós queremos mostrar aqui é que essa sua chaga mortal que estava numa das cabeças foi curada. E depois diz que toda a terra se maravilhou após a besta. É assim que está no Apocalipse 13. Okay? Apocalipse 13. Portanto, olha bem para este versículo. Ora, eu olhando para este versículo concluo o seguinte: que a besta sobe do mar, ok? Portanto, esta é a primeira besta de Apocalipse 13. A besta sobe do mar com uma ferida mortal, ok? A besta sobe do mar com uma ferida mortal numa das suas cabeças, que por sua vez é curada. Portanto, por este versículo é aquilo que eu concluo, tão simples. É quase dizer o mesmo versículo agora por outras palavras. A besta sobe do mar com uma ferida mortal numa das suas cabeças, e é apenas uma, não é a besta, é uma das suas cabeças, que por sua vez é curada. Ok? É a conclusão que eu tiro. E agora vamos exatamente à nossa tese. Que já sabes que fica sempre aqui uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida por mim. E então diz o seguinte: a pergunta: a ferida numa das cabeças da besta é curada depois do período de 42 meses? A ferida numa das cabeças da besta, que é só uma das cabeças, é curada depois do período de 42 meses? E a resposta é, obviamente, não. Ok? A ferida é curada antes do período de 42 meses. E não depois. Ok? Portanto, se nós consideramos o período de 42 meses como terminando em 1798,
não é? Que é quando existe a ferida mortal. A ferida já tinha que ser curada antes desse período e não depois. 1929 não está antes de 1798. Nem depois de 1929. Não é? Nem nós agora estamos antes de 1798. Portanto, não pode ser. Não pode. Okay? E eu trouxe aqui um esquema, não é? Para tu perceberes. Que a cura da ferida mortal, okay, está em Apocalipse 13.3. E os 42 meses está em Apocalipse 13.5. É depois. Não é antes. É depois. Ora, se nós trocarmos os acontecimentos, está errado. Simplesmente está errado. Não pode ser. Ok? Vou-te dar aqui um exemplo muito rápido sobre o que é que como é que funciona a matemática. Imagina que tu estás a provar alguma coisa, se é verdadeira ou não, e usaste, por exemplo, 500 páginas. Okay? 500 páginas. Pode ser o número que tu quiseres. E tu fizeste essa demonstração, 500 páginas, estás a provar. Chegaste ao fim das 500 páginas e provaste aquilo que tu querias. E demoraste 500 páginas, ou encheste 500 páginas para provares alguma coisa em matemática. Se tu, numa das páginas, apenas em uma frase, por mais pequenina que seja, okay, tu não justificaste corretamente essa mesma afirmação, ou até mesmo essa, pode até nem estar errada, pode até não estar aprovado, portanto não saber se é verdadeiro ou falso. Nem precisa de ser falso. Pode ser uma afirmação que tu ainda não tenhas provado que é verdadeira. Pode ser até uma conjetura. Okay? Uma conjetura é aquilo que ainda não foi provado como verdadeiro. Que nós supomos que é verdadeiro, mas que ainda não foi provado. Se existir essa frase nessas 500 páginas, podes pegar nas 500 páginas e deitá-las ao lixo. Porque é isso mesmo, lixo. Ok? Tão simples como isto. Portanto, quer dizer que se tu falhares em alguma coisa, numa determinada interpretação, tudo o resto podes pegar e deitar ao lixo. Porque está errado. Está errado. Okay? Porquê? Porque essa frase não prova todas as outras 500 páginas. Okay? Estraga. Okay? Não tem nada a ver. Okay? Em matemática é mesmo assim. Portanto, basta uma frase que não esteja provada, okay? Que seja uma conjetura, ou seja o que for. Agora, obviamente que se provares que isso é verdadeiro, ok, tudo o resto. Agora, se essa afirmação até for falsa, ok, podes pegar nas 500 páginas e deitá-las ao lixo. Está bem? É tão simples como isto. Nas profecias é exatamente a mesma coisa. Se tudo não estiver de acordo com aquilo que está escrito, está errado. Está errado. Okay? Neste caso é uma questão de ordem dos acontecimentos. Se trocarmos a ordem dos acontecimentos, está errado. Ok? Então, aquilo que eu vou fazer neste momento, e leva isto como um conselho, não vou fazer aqui nada de novo, ok? Vou apenas te mostrar como é que tu deves fazer a interpretação de Apocalipse 13, ok? Então eu vou ler o livro, o capítulo todo de Apocalipse 13, muito rapidamente, e vou-te mostrar através desta imagem que está espetacular. Portanto, está aqui o capítulo 13 todo de Apocalipse, e de uma maneira espetacular. Eu vou-te explicando esta imagem, lendo-te exatamente aquilo que está em Apocalipse 13. E se tu quiseres fazer uma interpretação de Apocalipse 13, vais ter que seguir esta ordem. Ok? Então, quem é que aparece em primeiro lugar? Obviamente que é o dragão. Isto é, se tu quiseres perceber o capítulo 13 de Apocalipse, primeiro tens que ler e interpretar o capítulo 12 de Apocalipse. Porquê? Porque a história, não é? A profecia que se encontra em Apocalipse 13 é a continuação do Apocalipse 12. Não podes estudar o Apocalipse 13 sem estudar o Apocalipse 12. Ora, o que é que acontece em Apocalipse 12? Há um dragão, não é? Que é expulso do céu, onde Miguel e os seus anjos batalham contra o dragão. E batalha o dragão e os seus anjos também contra Miguel. E ele é expulso do céu. Okay? Depois ele vai perseguir uma mulher, não é? E nesse mesmo capítulo nós ficamos a saber que este mesmo dragão é quem? E já estudamos aqui também na escola Kitonite. É exatamente a antiga serpente, o diabo e Satanás. Portanto, é ele, sem dúvida nenhuma. Okay? Portanto, ele é o ponto principal exatamente do mal.
não é? Porque isto não é o caminho do Senhor, isto é o caminho do maligno, ok? Portanto, este é exatamente o dragão. Este dragão, não é? Este dragão vai aparecer exatamente no capítulo 13. O que é que ele vai fazer? Ora, começando a ler o capítulo 13, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. Portanto, não é o objetivo nós interpretarmos aqui os chifres e as cabeças. Podes ver aqui na Escola Kitonite que nós já o fizemos, já demos a nossa interpretação sobre o assunto. Deixa os teus comentários, são importantes os teus comentários, mas não é esse o nosso objetivo. Versículo 2 diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Okay? Portanto, aqui tu, como estás a ver, não é? Aqui a relação entre o dragão e a besta. Primeiro, o apóstolo João faz a descrição da besta. Ele não criou, portanto, muitos intérpretes das Sagradas Escrituras dizem que João criou estas imagens para mostrar as profecias. Não foi nada disso. Okay? João vai ver esta mesma visão e vai escrever aquilo que está a ver. É Deus, não é, que dá esta visão ao apóstolo João. Está bem? Portanto, ele só está a descrever aquilo que está a ver. E grande poderio. Portanto, esta é a relação que existe entre o dragão, não é, e a besta. Portanto, é isto que nós vemos. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, como tu vês, não é? Agora temos aqui o ponto número 3, não é? Porque depois da chaga mortal ter sido curada, toda a terra se maravilhou após a besta. E tens ali as pessoas, não é, a maravilharem-se após a besta. Ok? Ponto número 3. Portanto, primeiro o dragão, depois a besta e depois toda a gente, não é? Como viu que a besta tinha sido curada, a sua chaga mortal, numa das suas cabeças. Ok? Este é um ponto muito importante. Numa das suas cabeças, então toda a gente, como viu que a besta parecia que estava quase a morrer, não é? Como uma das suas cabeças estava ferida de morte, e possivelmente as outras também seguiriam o mesmo rumo, mas como a sua ferida foi curada, não é? Toda a gente ficou encantada exatamente com aquele acontecimento. Depois de assim, e adoraram o dragão que deu o seu poder à besta. Portanto, novamente o dragão. Não é? Pois estas pessoas vão se maravilhar após a besta e vão adorar o dragão. Ora, o dragão exatamente deu o poder à besta exatamente para ser adorado. Okay? Quem é este dragão? Já vimos que é Satanás. Okay? E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Okay? Portanto, aqui está, mais uma vez, a besta. Depois diz versículo 5, foi aquele que nós já lemos. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Ok? Então é esta a ordem. Okay? Se quiseres fazer uma interpretação, tens que seguir esta ordem. Diz assim, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ok? Estamos a falar em que período? Exatamente nos 42 meses. E apenas nos 42 meses. Ok? Diz assim. E adoraram todos os que habitaram, ou que habitam, sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Novamente, as pessoas. Não é? Portanto, estas pessoas, ao verem todos estes feitos da besta, vão adorar, não é, esta mesma besta. Ok? Portanto, é esta a ideia. E depois diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência
e a fé dos santos. Olha, repara bem aqui na ideia da espada. Ela vai aparecer novamente. Okay? Portanto, aqui está a dizer quem matar a espada também vai morrer ao fio dessa mesma espada. Okay? Olha bem para a espada. E agora vem exatamente a outra besta, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ok? Portanto, aqui está o ponto número 8. O que é que esta besta vai fazer? Vai fazer exatamente uma imagem à besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada. Ora, repara, a ferida da espada. Portanto, quem matar à espada será morto. Ok? Que recebeu a ferida da espada e vivia. Portanto, aqui nós vemos como é que como é que esta besta foi ferida? Foi ferida exatamente pela espada. Ok? O que é que está a falar? Está a falar exatamente em guerras. Não é? Portanto, quando nós oprimimos o nosso próximo, não é? Que queremos lutar contra o nosso próximo, nós vamos provocar a guerra. E então esta segunda besta faz exatamente com que os que habitam na terra, não é? Façam exatamente uma imagem à primeira besta. Não é? Pois assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ok? Portanto, agora repara que aparece aqui outro ponto muito, muito importante, que é o 10º e último ponto, que é exatamente o espírito. Ora, o que é que significa espírito? Espírito significa exatamente vida. Ora, o que é que esta segunda imagem vai fazer? Vai dar exatamente espírito à imagem da besta. Ora, se tu quiseres fazer aqui uma interpretação, primeiro tens que descobrir o que é a imagem da besta e depois como é que a segunda besta vai dar vida a essa mesma imagem. Ora, essa vida não pode ser a vida que nós temos, porque só Deus tem o poder de dar essa mesma vida. Ok? Tem que ser outra coisa qualquer não relacionada com vida. Porque o único que consegue dar vida é exatamente o Eterno. Esse é que é o dono da vida. A vida que nós temos. Ok? Tem que ser vida de uma coisa que não é a vida que nós temos. Ok? É tão simples como isso. Mas um dia havemos lá chegar. Para que também a imagem da besta falasse. Portanto, repara que a imagem da besta fala. Portanto, que falasse. Está aqui fala. Obviamente que existem muitas maneiras de falar, mas tem que falar esta imagem da besta. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria, é aquele que tem entendimento, algumas traduções dizem inteligência, calcula o número da besta porque é número de um homem e o seu número é o 666. E portanto convido-te a ver aqui a Escola Kitonite, onde nós já falamos várias vezes sobre o número 666. Temos aqui mesmo uma teoria só sobre o número 666, convido-te a ver. E aquilo que eu te quero dizer, e deixo-te aqui o desafio, é que se tu quiseres interpretar este capítulo 13 de Apocalipse, tens que seguir estes pontos todos. Ok? Não podes trocar a ordem destes acontecimentos. Se trocares a ordem destes acontecimentos, a tua interpretação está errada. Tens que começar outra vez do início. Ok? Aquilo que eu te quero dizer é exatamente isso. Portanto, se tu vis qualquer interpretação que não siga esta ordem, destes 10 pontos fundamentais, ainda podias encontrar outros, não é? Mas estes 10 pontos fundamentais tens que seguir exatamente esta mesma interpretação. E apenas esta mesma interpretação. E como tu podes ver, não é? Pelos pontos, quem é o ser principal deste mesmo capítulo? É exatamente a primeira besta que sobe do mar. Okay? É ela a personagem principal desta mesma profecia.
ok? Desde já convite, é um desafio, costuma-se dizer, difícil, não é fácil, ok? Não é fácil. Já eu fiz a interpretação, sim, é verdade. Podes ver aqui na Escola Kitonite, já temos aqui bastantes interpretações sobre esta besta do Apocalipse. Ainda não me visto a dizer quem é a segunda besta de Apocalipse 16, de Apocalipse 13, simbolizada aqui exatamente pelo número 7. Porque costuma-se dizer em dias de vida, se calhar eu nunca vou falar nela, ok? Portanto, mas como eu costumo dizer, basta olhar para a história, não é? E tu vais descobrir facilmente quem é esta mesma segunda besta, ok? Porque de facto, olhando para a história, não é difícil encontrá-la, ok? Não é difícil encontrá-la. E por incrível que pareça, ok? Existe já um acontecimento que obviamente que está na história da humanidade, em que estes pontos são todos verificados exatamente por esta ordem. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Para mim, esta profecia já está cumprida, ok? Porque estes 42 meses estão no passado, e se tu olhares bem para o texto, tudo o que está em Apocalipse 13, após a cura da ferida mortal, tem que estar exatamente dentro deste período de 42 meses. E apenas dentro deste período de 42 meses. O que é que eu chego à conclusão? Que de facto aquela ideia das perseguições desta besta e essa coisa toda, isso não vai acontecer. Portanto, que as profecias que são feitas, não é? As interpretações que são feitas desta profecia nunca vão acontecer. Portanto, isso não vai acontecer nunca. Portanto, porque isto já está tudo no passado. Tá bem? Estas perseguições já foram no passado e não é preciso ir procurar muito na história para ver estas mesmas perseguições. Portanto, a conclusão que eu tiro, não é? E é muito fácil concluir, se nós queremos colocar os 42 meses antes da cura da ferida mortal, não é? Temos exatamente 0%. Okay? Portanto, os 42 meses têm que ser interpretados depois, okay, da cura da ferida mortal. Como tu vês aqui no esquema, eu pus no ponto 5, que está depois do ponto número 2, okay, do acontecimento número 2. Okay? Espero que tenhas gostado. Portanto, faz uma pausa neste esquema, okay? Tira uma fotografia. Deixa aí nos comentários a tua opinião. A tua opinião é muito importante. Eu vou responder a todos. Eu tenho respondido a todos os comentários que têm sido feitos aqui na Escola Kitonite. Também não apago nenhum. Tá bem? Nunca apaguei nenhum. E, portanto, o meu objetivo é exatamente que tu estudes as Sagradas Escrituras, que nós em conjunto possamos chegar à verdade, porque esse é o único objetivo, ok? Então, se tu gostaste da nossa aula, convido-te tu a inscreveres aqui na Escola Kitonite, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.